Olá pessoal, é com muita alegria que nós estamos aqui novamente para mais um programa Vai e Vença na nossa conexão aí, Casa dos Filhos. E eu já quero convidar você a vencer, a ser um vencedor com a gente. Nós vamos ter mais um pouquinho hoje de história de vida, história de conquistas, enfim, para ativar você aí a viver mais intensamente as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. E estou muito bem acompanhado de um amigo, de um colega aqui especial. Eu já vou chamar ele para participar conosco, mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar, a curtir, se conectar com a gente também através das redes sociais aqui, para estar mais pertinho e estar recebendo conteúdo nosso aí semanalmente. Amém? Então vamos lá? Vamos vencer conosco? Hoje comigo aqui, eu tô com o meu querido Ayrton, convidado especial. E vamos fazer o seguinte, Ayrton, quero que você se apresente. Nome completo, idade, casado, solteiro, o que faz da vida. Fala aí pro pessoal conhecer você um pouquinho. Poxa, muito bom, muito honrado que está aqui hoje. Pastor, agradecer primeiro, claro, a Deus por ter colocado essa igreja maravilhosa na minha vida, na vida da minha companheira, que a gente vai falar um pouco dela também. Agradecer pelo convite, né, da gente estar aqui e poder contribuir. Então, me chamo Ayrton Versosa, só 2 nomes mesmo, para economizar tinta na hora de assinar os contratos. Amém. Tenho 28 anos de idade, sou filho de Deus, filho da dona Marta, que é uma carioca muito simpática. Sou noivo da Fernanda, que é a pessoa que hoje mais me encoraja, a pessoa que hoje mais me apoia nos meus projetos. E estou, né, hoje aqui representando a Mastermind, através da Fundação Napoleão Hill. Né, estou no cargo de diretor distrital, co-diretor, junto com o meu sócio, o Ronaldo, que também está aqui na sala conosco. Está conosco, Ronaldão. E sou membro aqui da Casa dos Filhos, vai fazer uns 6 meses. Desde março. É benção. Eu quero agradecer, já começar agradecendo o Ayrton, né? Pelo coração dele, pela vida dele, um testemunho já em 6 meses que ele está conosco na igreja, já um testemunho assim que já me marca como pastor dessa casa, né? A gente fala muito da vida do Ayrton, da Fernanda em casa, eu e a pastora, aquilo que Deus tem feito, que tem sido grandioso. E de alguma forma eu também tenho que agradecer o Ayrton por ter me apresentado, né, a Fundação Napoleão Hill, o Mastermind, um projeto, né, maravilhoso, né, um projeto que nos primeiros momentos que eu participei do Eneagrama, né, eu já fiquei muito contente e grato porque eu consegui ver aquele ambiente que é um ambiente humano, preocupado realmente com vidas, né? A gente vê tantos projetos hoje, eu já tive essa experiência de ver muitos projetos mais preocupado com a vendagem, com a venda, do que realmente com os corações, né? E o Mastermind, eu sou um aluno, né? Um fiel aluno, vamos colocar assim. Sou um testemunho vivo de que a primeira busca, né, de toda a equipe, de todo um projeto, é realmente transformar vidas, e isso é muito importante. Bom, o Ayrton está aqui apresentado, a gente vai bater um papo bem gostoso, como vocês sabem, bem informal aí, para construir algo relevante. Eu quero que ele fale um pouquinho também do Mastermind, como que é o projeto, os cursos, né, que tem hoje para as pessoas estarem buscando, depois vai passar o contato, como elas conseguem chegar até vocês. Mas eu queria falar um pouquinho da pessoa Ayrton, né? Eu sei que Cristo, né, Jesus, tem feito uma grande obra na tua vida, que não começou agora, diga-se de passagem. Cristo começou a construir algo há muito tempo. Talvez agora seja aquele momento que eu costumo dizer, quando estoura a tampa da panela, que rompe, né? O momento que o entendimento grandioso vem. Eu acho que é esse momento que você está vivendo, a Fernanda também. Mas para a gente começar a construir, eu queria que tu falasse um pouco da tua história, né? Os teus momentos difíceis que você lembra, talvez os mais difíceis que você passou, infância ou adolescência, eu não sei em que momento, mas eu queria que tu comentasse com a gente qual que é o momento mais difícil da tua vida que tu se lembra, assim.
Eu vou aproveitar para tomar um energético, tá? Então vou Fica à vontade aí, Genabra. já. Energético Casa dos Filhos aí conosco sempre, para dar o gás de vencedor. Esse aqui é para vencer. Amém. Coisa boa. Então, escolher um momento, assim, é um desafio, não porque são muitos, mas porque com o tempo a gente vai aprendendo a desapegar deles, né? A não viver eles, reviver eles com muita frequência, né? Tem uma frase que a gente gosta muito e são frases de orientações que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então, mas sim, são momentos que a gente também precisa ter em mente que a gente venceu. Né? São momentos que a gente... E o primeiro momento assim que eu lembro foi na época que a gente morava ainda lá no Rio de Janeiro. Continuando a minha apresentação, né? Eu tenho 28 anos de idade. Desses 28 anos de idade, 6 anos eu morei, né, no Rio de Janeiro com a minha família. Nasci em Nova Iguaçu, na verdade, Baixada Fluminense. E o momento mais marcante para mim, assim, dessa vivência lá foi um momento de um choque de realidade que a gente viveu. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa que tinha muitos bens, era um cara muito inteligente, né? Até hoje a minha mãe cobra muito a gente, né? As minhas irmãs, para essa questão da inteligência, ela fala inteligência dos versosos, né? O meu pai tinha essa habilidade, né? De esse que é diferenciado mesmo. Isso. E ele, na época que eles se conheceram, ele trabalhava na Petrobras, né? Então tinha uma boa renda disso, só que não soube administrar. Acabou se vendendo aos vícios, álcool principalmente. Isso acabou, né, desgastando não só a vida financeira dele, mas também a vida familiar. E em 2003 para 2004 veio esse grande choque que a gente já estava numa situação mais precária, financeira, morávamos de favor. Meu pai, ele sempre teve terrenos, casas, foi vendendo isso com o tempo, e em 2000 ali, mais ou menos, 2001, 2002, a gente estava morando de favor na casa da minha avó materna, que não concordava muito com o casamento da minha mãe, né? Na verdade, eles nem eram casados no papel, mas essa união. E num momento assim de, sabe, tanta coisa que a gente percebe que motivos até pequenos, né, que a gente pensa que a gente está fazendo algo para poder ajudar outra pessoa, a gente não sabe o quanto que aquilo realmente vai ajudar ela naquele momento. Minha avó fez um ultimato para minha mãe, mais ou menos assim: ou larga esse cara, ou eu vou ter que despejar vocês da minha casa. Na cabeça dela fazia, claro, todo sentido que isso ia ajudar a minha mãe a tomar essa atitude. Porém, não foi o que aconteceu, né? Minha mãe acabou não respeitando né, não atendendo a esse pedido da minha avó, e a gente saiu dali para morar numa favela no Rio de Janeiro. Não tinha realmente nenhuma outra opção. Foi graças a uma colega de escola da minha irmã, que poderia até ser uma má influência para ela, mas era uma menina que tinha um bom coração, e ela conseguiu, através de alguns conhecidos dela, um barraquinho na favela no Rio de Janeiro. E lá a gente passou... Tu morou no barraquinho mesmo? Barraquinho, aquele barraquinho de favela que a gente vê em filme lá do Tropa de Elite, esse tipo de barraquinho mesmo. Era feito de madeira, fibra de vidro e Eternite. Olha aí. Era um forno, certo, dentro. Quando era o verão do Rio, aquele calor de 40 graus do Rio de Janeiro. E ali tinha água, tinha energia, como é que era? Tudo gato? Como é que era na época? A energia era gato, a água... Tinha água encanada. Tinha água encanada. Tinha água encanada. Esse barraquinho, ele... Assim, é uma história um pouco mais profunda, né? Esse barraquinho, ele era um barraquinho do dono da favela. Né? Olha! Era o barraquinho que ele usava como ponto logístico, se vocês entendem, né? E ele estava abandonado, e daí por isso ele conseguiu ceder pra gente morar lá, né? Então, ele até tinha uma condição assim um pouco melhor em termos de... Tinha um terreno à volta dele, né? Era do lado de um ferro velho. Esse barraquinho, ele tinha mais ou menos 3x6. Era 2 cômodos, que era uma cozinha, sala, tudo junto. E um quarto que dormia todo mundo lá. Meu pai, minha mãe, eu, mais 2 irmãs e... Não, 3 irmãs e uma sobrinha. 6 pessoas. 6 pessoas num quarto? Num quarto. E ali a gente... Quem olha o Ayrton hoje, Mastermind,
ele não diz que o Ayrton saiu desse lugar. Pessoal, É isso que o Mastermind, ele apresentável, de blazer, falando, né? Hoje uma sabedoria, né? Sobre a vida dele, uma inteligência. Não imagina que você passou por esses momentos, mas é a história de alguém que está vencendo. E é o intuito, inclusive, do nosso programa, contar essas histórias. De alguém que saiu desse lugar de escassez, desse lugar difícil, e tem vencido na vida. E daí você veio, acabou em Santa Catarina. Passou Sim. pelas dificuldades do Rio? Sim, foi graças ao primeiro contato que a gente teve com a igreja, né? Primeiro contato que eu tive, pelo menos, porque minha mãe já tinha tido contato anterior, né? Ela acabou se aproximando novamente, porque isso é o comum do ser humano. Não sei dizer se é infelizmente ou felizmente, talvez o pastor tenha uma resposta melhor para isso, mas a gente costuma se aproximar, né, de algo maior quando a gente realmente precisa. Quando estamos Rapaz, numa é situação incrível. de... Eu vou dizer que esses anos de pastoreio, eu nunca vi alguém assim, ó, que está em casa, na frente da televisão de LED de 70 polegadas, naquele sofá lindo lá que sempre sonhou, deitadão, vendo o jogo do Flamengo, vendo o jogo do Palmeiras. Aí o cara tá lá tomando uma cerveja com a conta bancária milionária, né? Aí daqui a pouco ele desliga a TV no meio do jogo e fala assim: ai, me deu uma vontade de ir na igreja. Você não consegue ver ninguém fazer. Eu nunca vi como pastor alguém fazer isso. Sabe, Ayrton? Nunca vi. Então tá tudo bem, dinheiro no bolso, empresa prosperando e o cara, ai, que vontade de ir na igreja. Raro, mais raro, mais raro. Então a maioria dos casos que a gente atende é a pessoa chega na igreja com o casamento destruído, ela busca Deus, né? E teoricamente ela vai à igreja. Então o casamento está destruído, né? Problemas em casa, de várias situações, drogadição, com filho, são várias situações, sem emprego, vai buscar uma ajuda, o dinheiro, as finanças estão arrebentadas com as finanças. Quando tá, parece que o culto fúnebre já está pronto, tá o caixão aberto, daí a pessoa ela vem para a igreja, daí ela vem buscar Deus, né? Às vezes é o último recurso, né? Mas que bom que vem, né? Que bom que vem, porque a gente vê aí, como eu falei, a maioria das pessoas que a gente recebe dessa forma. Mas não é nesse lugar que elas ficam. Essas pessoas, elas conquistam, elas vencem. Quando abre o seu coração para entender, disponibiliza a Deus um coração ensinável, né? Para querer ter o desejo de mudar de vida. Exato. E os frutos vêm. Exato. Mas foi nesse cenário. Vocês estavam... Foram para a igreja daí. Minha mãe, voltou, né? Se reaproximou. E as coisas começaram a melhorar a partir do momento que a família do meu pai ficou sabendo da situação. Eles tomaram conhecimento porque perderam... o meu pai acabou isolando a gente, né? Tanto da família da minha mãe, por conta, principalmente, desse atrito que ele tinha com a minha avó materna. E a família dele também já estava um pouco distante, mas um certo dia eles, tentaram entrar em contato conosco, procurando a gente naquele endereço que a gente morava, na Rua Natanael Batista, lá no Rio de Janeiro. E não encontraram a gente lá, começaram a procurar e descobriram, né, a situação onde a gente estava e resolveram, de alguma maneira, ajudar. A família do meu pai, grande parte, era da Bahia. Da Bahia, na verdade, né, Dias Dávila, próximo ali a Salvador. E tinha uma tia minha que morava em Itajaí. Uma tia por parte de pai, que morava lá e... Enfim, aí onde a igreja entra, né? A minha mãe se orientando, se aconselhando, eles fizeram a conexão com um braço deles em Itajaí. Então, daí foi mais por isso que acabou tomando-se a decisão da gente ir morar em Itajaí, porque além da família do meu pai também ia ter o apoio da igreja lá, né? Então, a gente foi ali em 2005, aproximadamente, morar em Itajaí, que foi quando as coisas começaram a se arrumar, né? Se ajeitar. A minha mãe conseguiu um emprego, que no Rio de Janeiro ela não tinha oportunidade por conta da baixa escolaridade dela, né? Minha mãe, ela foi terminar o ensino médio dela uns 2 ou 3 anos atrás. Olha. Então, na época, ela tinha só o médio ali, né? A 5ª série. E conseguiu um emprego em Itajaí, conseguiu separar do meu pai, o que
ajudou bastante, porque meu pai, além de não conseguir contribuir com as finanças da casa, boa parte até do que a minha mãe conseguia produzir financeiramente, ele acabava consumindo também. Então, a igreja, nesse momento, também foi crucial, porque foram eles que ajudaram a movimentar minha mãe com a parte judicial disso, porque por mais que eles não tinham nada no papel, tinha o convívio ali, né? Tinha a união, né? Que diz, união estável, vamos dizer assim. Então, lembro que a advogada da empresa se movimentou para poder ajudar. O meu pai, ele começou a querer ameaçar a minha mãe de roubar a nossa tutela dela, né? E nesse momento ali foi mais um momento assim que a gente se viu numa situação bem desafiadora nesse sentido, porque a gente saía na rua com medo do nosso pai. Com medo de encontrar ele numa esquina, num lugar, dele sequestrar a gente, dele levar a gente embora. Então foi um segundo momento também que foi difícil demais, né? que foi desafiador. Desafiador. Mas graças a Deus, um pouco do nosso esforço também, Sim. né, as coisas elas foram se ajeitando. Eu comecei a trabalhar cedo também para poder ajudar em casa. Com 12 anos de idade, eu ajudava um irmão da igreja a cavar fossa. Ele trabalhava com encanamento externo, né? Então, finais de semana, normalmente, a gente saía de manhã e ajudava ele no cliente, basicamente trazer material para um lado, para o outro, ajudar a abrir os buracos e tal. Ele dava um valorzinho ali de contrapartida financeira que eu ajudava em casa para poder complementar um pouco mais a renda. Família disfuncional é o teu local onde você é gerado, né? Cria-se uma cultura na tua mente, né? Você chega a um determinado momento da tua vida que, olhando para trás e vendo essa cultura, toma algumas decisões e fala: eu não quero viver nisso, eu preciso fazer algo diferente, né? Então, são alguns momentos que você viveu e venceu na tua vida, momentos difíceis que você... Agora, o que contribuiu para você, por exemplo, vencer essa cultura, essa família, essa cultura disfuncional, familiar? O que contribuiu para você vencer isso, você olhando para trás hoje? Insatisfação. Insatisfação positiva, né? Que é assim... A boa, né? Satisfação boa. Insatisfação boa, de realmente não se conformar, né? Isso, aí eu preciso, que claro, dar mérito, né, a quem merece. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que, por mais que a gente estávamos passando por aquela situação, ela sempre foi um pilar muito importante no incentivo do nosso crescimento, meu e das minhas irmãs também, né? No sentido de, não, vocês têm inteligência, vocês são capazes, vocês têm... a gente, no começo do nosso treinamento Lince, a gente leu um poema que basicamente a minha mãe recitava todos os dias. Talvez, acho que ela nunca leu esse poema, que foi dos ex-presidentes dos Estados Unidos, George Washington, que basicamente, nas palavras dela, né, ele diz assim, que a gente tem todas as ferramentas que os grandes homens tiveram. A gente tem 2 braços, a gente tem 2 pernas, a gente tem 2 orelhas, a gente tem um cérebro entre as 2 orelhas, né? Então, ela falava muito isso pra gente. Vocês têm tudo para poder conquistar o que vocês quiserem. Por mais que a gente esteja nessa situação nesse momento, isso aqui não pode determinar o futuro de vocês. Então, ela sempre incentivou a gente. E foi esse incentivo e essa insatisfação com aquela realidade que... Te fez sair desse lugar. O que você venceu no teu pessoal emocional, por exemplo? Que você olha para você hoje e você vê que você venceu numa área emocional da tua vida. O que mais te afetou ao longo desses 28 anos? E o que mais te afetou que você vê hoje que você venceu? Aí o que eu vou falar agora vai soar contraditório com o que eu acabei de dizer. É autoconfiança. Autoconfiança no sentido assim... como que eu, tô falando ali meus 14 anos de idade, mais ou menos, né? Que há uns 2, 3, 4 anos atrás, né, tava passando por todo esse desafio, essas condições, né? Como que eu vou um dia realmente alcançar, né? Eu via os meus colegas de escola, principalmente, né? Tu era introspectivo, uma criança calada, ficava mais de lado ou não? Como é que tu era? Pro pastor ter uma noção, eu não tomava água antes de ir pra escola para não precisar pedir pro professor para ir no banheiro, de tamanha timidez e constrangimento, assim. Então, foi uma coisa que eu precisei vencer muito,
Era aquele que entrava mudo e saía calado. Entrava mudo, saía calado, exato. Aham. Precisava, às vezes, resolver alguma coisa, não podia contar comigo, porque, principalmente se tivesse que se comunicar com as outras pessoas, não sei por que que a minha mãe não me levou num psicólogo, né, Pra mais ver o que cedo, estava pra ver, então. acontecendo. Se É, meu se bem- se meu menino tem algum problema na cabeça. Ela fala assim, naquela época era assim, tem um problema na cabeça, né? Elas diziam. É, mas sabe o que acontecia mesmo? Era justamente essa é, uma timidez muito voltada para a questão da vergonha de não ter assunto com as pessoas, porque eu chegava na escola, os meus colegas de classe, aí eu tô falando já em Itajaí, né, que a condição já era melhor, né, da comunidade onde a gente estava inserido. Então eu chegava na escola e os meus colegas, eles falavam sobre o final de semana que eles passaram na praia, eles falavam sobre o videogame novo que eles ganharam, eles falavam sobre a bicicleta que eles, né, ganharam de presente de aniversário. Então eu olhava assim, não tenho papo com esse pessoal, não tem o que eu vou fazer aqui no meio desse povo. Então deixa aqui no meu canto que eu não, Aham. eu não vou ser o ET no meio dos outros. Legal. E aí, quanto tempo você teve o primeiro contato com o Mastermind? Quando foi teu primeiro contato com você? Foi em 2017. 2017. Na verdade, o primeiro treinamento que eu fiz foi em 2018, mas eu encontrei o Mastermind em 2017 por conta dessa insatisfação positiva, né? Aham. E daí isso é uma coisa Tu que tinha a minha feito mãe... já participado de alguns projetos nessa linha, Mastermind? Crescimento pessoal? Não. Assim, eu sempre fui rato de sala de aula. Sim. Por mais que eu não me manifestava muito, né? Eu gostava de estar na sala de aula, né? De aprender. Então, eu sempre fiz treinamentos, cursos, desde o meu segundo, terceiro emprego formal, assim, né? Meu primeiro emprego formal foi na Seara Alimentos, lá em Itajaí. E meu segundo emprego formal foi uma loja de calçados em Joinville. Então ali eu já comecei a me despertar assim, porque eu percebia que a escola não era o suficiente, né? O que eu aprendia na escola não me dava, não me ajudava, né, a lidar com o que eu precisava lidar no trabalho, por exemplo. Mas isso daí em 2017 foi mais, me marcou mais porque eu estava com o sonho de empreender, né? Em 2016 eu pedi a demissão numa escola que eu trabalhava, porque eu conheci ali uma área que me encantou bastante, a área de fotografia. Resolvi empreender nessa área, mas com 21, 22 anos de idade eu não sabia muito como que isso funcionava. Na minha cabeça era só vender, né? Vendia os pacotes, comecei a ter desafios com receber daí dos clientes, né? Como cobrar principalmente os clientes. E resumo da ópera, 2017 eu voltei para casa da minha mãe, porque eu já estava morando sozinho nesse período, porque não estava, né, as coisas não estavam girando e precisei voltar para o mercado de trabalho. Em novembro eu consegui uma outra oportunidade, então fiquei esse período de setembro a novembro procurando emprego. Foi a única vez assim que eu lembro que eu tive dificuldade de encontrar emprego. Eu saía, fazia entrevista todos os dias e ninguém me chamava. Eu falava, o que está acontecendo, né? E daí, no final de novembro, uma ex-chefe minha entrou em contato comigo e falou, tu tem uma oportunidade assim, assim, assado, sei que você está procurando, posso te indicar. Falei, beleza, pô, amém, né? Muito obrigado. Me indicou, eu comecei lá, e daí eu comecei a vender curso de graduação. Essa oportunidade era uma universidade. Não consegui vender. Novembro não bati meta, dezembro não bati meta, e eu sempre tive, foi essa insatisfação positiva, né, de caramba, o que está acontecendo, né? Eu sempre tive muita tranquilidade para vender, por que eu não estou vendendo agora? E daí eu fui procurar conhecimento, treinamento de vendas, apareceu lá, Mastermind, treinamento Joinville, venda de alto valor agregado. Falei, esse daí que eu preciso, né? Lembro que eu conversei com o Valmor num almoço, ali por volta desse período, né, de dezembro ali mais ou menos. E daí o treinamento era em fevereiro. A gente conversou no almoço, gostei do treinamento, falou, então como é que você vai pagar? Eu falei, eu não sei, porque o treinamento é 2 vezes o valor que eu ganho de salário, né? Parcelado funciona? Parcelado funciona. Parcelou lá pra mim, carnê Casas Bahia. Casas Bahia, financiou. Financiou o curso. E eu fiz em fevereiro daí, então... Agora que eu acho interessante, porque na trajetória de vida, quando Deus quer nos tratar ou nos levar para um lugar nele,
a viver uma vocação, a viver a chamada dele para nossa vida, o cara sai de um lugar de insegurança, introspecção, uma questão que entrava na juventude, na infância, mudo, e saía calado, introspectivo, e Deus te joga num comércio, joga numa empresa, e depois tu tem o teu negócio onde tu tem que vender, cobrar, gerir, né? Mas como que faz isso? Um cara com aquele perfil, né? Como é que faz isso? Então, essa é a pedagogia de Deus. É a pedagogia do Senhor na nossa vida, né? Nos colocar em lugares que a gente nunca se imaginou ou nunca ninguém imaginava que nós estaríamos, né? Para nos construir, né? Nos construir. E aí chega o Mastermind e faz tu já tinha tido uma experiência profissional, já estava no meio do fogo, né? E viu a necessidade de se aperfeiçoar, né? E como que o Mastermind te ajudou a vencer daí? Como que ele te ajudou a vencer? Me provando. Uhum. Isso é uma coisa que a gente sempre tem esse feedback também dos clientes, porque é uma verdade, né? O Mastermind, né, os nossos treinamentos, eles mostram para a pessoa, às vezes, um lado dela que ela não conhecia. E esse lado pode ser positivo ou pode ser não tão agradável, né? A boa notícia é que quando não é agradável, tem as ferramentas de como lidar melhor com isso, né? Então, quando eu fiz o treinamento de vendas pela primeira vez, eu saí de lá assim, caramba, eu não conhecia o primeiro que tu fez foi vendas. Legal. O primeiro treinamento de vendas, e como eu falei, eu já tinha o hábito de participar, né? Até então, eu chamava de treinamentos, mas aí no Mastermind eu descobri que o que eu fazia era curso, não era treinamento. Curso. Então, quando eu fiz, foi uma imersão. Quantos cursos nós temos no Mastermind hoje? 10 no total. Temos 10 no total. Certificados Essas informações a gente vai falando e vai informando já para vocês que estão com a gente, até para nível de conhecimento, vocês ficam já... Então, são 10 cursos que tem hoje na grade do Mastermind. 10 treinamentos. Treinamentos oficiais, né, certificados pela Fundação Napoleão Hill. E o primeiro que eu fiz foi o de vendas. Porque eu falei, eu preciso entender onde, né, o que eu preciso fazer para poder resolver essa situação. E daí eu fiz o final de semana e eu saí de lá e eu não conhecia mais aquele Ayrton vendedor de antes. Sabe, de alto impacto mesmo, né? O feedback mais comum que a gente tem do pessoal que faz o treinamento de vendas é assim, olha, então eu acreditava que eu sabia vender. Eu fiz o treinamento e descobri que eu não sabia nada sobre vendas, né? Porque é um treinamento que ele não trata só a parte... Bom, o pastor fez o Enneagrama, ele tem a metodologia é a mesma. Então, ele não trata só da parte técnica, ele trabalha também a parte emocional, trabalha a parte de resistência, né, do participante. Então, eu saí de lá com fogo no olho, sangue no olho, como o pessoal diz, né? Faca no dente. Vendi como eu nunca tinha vendido antes. Até o meu líder na época, eu lembro que fiz em fevereiro, final de março, ele bateu na minha casa para poder me dar um bônus por conta do resultado que você apresentou pós o curso. E daí com esse bônus que eu ganhei, eu paguei boa parte do que eu tinha parcelado já do treinamento e parcelei mais um daí, que foi o Lince, que é o de liderança. Que legal. Depois já foi pro Lince daí. E nessa época você estava em Joinville? Nessa época eu já estava em Joinville. Fez lá daí os cursos, fez lá. Porque nesse meio tempo a gente teve mais alguns atritos com meu pai, né? O meu pai estava separado da minha mãe, foi preso, saiu da cadeia e resolveu, né, tentar fazer contato de novo. A minha mãe assustada, com medo do que ele poderia fazer, a gente acabou vindo para Joinville, porque a minha irmã mais velha trabalhava, já tinha um emprego fixo, né, aqui na região, e daí a gente resolveu vir para cá para poder dar uma afastada definitiva, né? Porque até então estavam separados, mas moravam na mesma cidade, meu pai e minha mãe. Aí resolveu fazer essa mudança. Quando você olha os treinamentos do Mastermind, nós temos um absurdo hoje aí no Brasil, e esse número, ele ano após ano, ele aumenta. A quantidade do mercado farmacêutico, a questão de antidepressivos, ela estoura ano após ano, né? Os hospitais, eles nunca... Hoje existe uma questão médica de saúde pública que é uma busca política que todas as cidades têm uma ala psiquiátrica. Tá? Porque ano após ano aumenta os casos na área de psicologia e psiquiatria. Internação.
Nós não temos hoje no Brasil uma resposta saudável para essas pessoas. Nós não temos estrutura hospitalar para atender essas pessoas. E eu sei disso porque eu lido há 30 anos com a minha mãe nessas condições. Olhando hoje os treinamentos, para essa área, qual que é o de mais impacto? Qual que a pessoa deveria priorizar fazer? Que iria trabalhar mais a parte emocional? Olha, essa é uma ótima pergunta mesmo, porque é uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência, justamente por conta desse cenário que a gente vive hoje, né? Os dois maiores males do século, né? A gente sabe quais são, né? Depressão e ansiedade, onde as pessoas elas estão muito focadas no passado ou muito focadas no futuro. Muito embora também o excesso de foco no presente também é prejudicial, né? A vida a gente precisa sempre equilibrar as coisas. Então, nesse sentido, o treinamento que ele dá a abertura, que ele vai ajudar a pessoa a entender o porquê que ela se sente desse jeito, que a gente fala, isso vem da psicologia, né? Para haver a terapeutização, precisa haver a conscientização. Com certeza. Então, o treinamento que abre essa porta é justamente o Eneagrama, né, que o pastor participou. É que não há tratamento sem consciência, Exatamente. né? Não tem como. Fato. Isso no ambiente da igreja acontece a mesma coisa. A gente fica maravilhado, porque nós temos a oportunidade, né, de estarmos com empresários, com líderes, gestores, e o nível de consciência dessas pessoas já diz pra gente o nível de resultado dela. Quando o empresário chega pra gente e fala, Ayrton, Ronaldo, eu preciso de uma ajuda, porque eu não tô sabendo ter autocontrole com a minha equipe. A gente já quase bate palma pra esse cara, assim, porque já é um nível de consciência acima, né, do que a gente vê na média. Aí é claro, os outros treinamentos podem ajudar mais essa pessoa, mas a pessoa que precisa desenvolver esse nível de consciência, o Eneagrama ele vai trazer mais essa resposta, porque ele trata justamente aquela pergunta que é muito, muito fácil de fazer e muito difícil de responder, por que eu sou do jeito que eu sou. O Eneagrama, então, seria Sim. realmente o treinamento pontual para as questões mais emocionais, mais latentes, aí, que atenderia melhor. Isso. Que legal, que legal. É importante, a gente gosta sempre de sermos o mais transparentes possível e não fazer promessas vazias, né? O Eneagrama, ele não trata a pessoa, ele não tem a proposta de resolver os problemas da pessoa, não. O Eneagrama, ele tem a proposta de apresentar para a pessoa o porquê desses problemas que ela está enfrentando, o porquê desses pensamentos, desses sentimentos, onde que isso se origina, para daí, então, ela buscar um tratamento realmente naquilo que ela percebeu que é o mais latente, que o pessoal costuma chamar de gatilho. Né? Quem hoje procura o Mastermind, quem pode fazer, né, os treinamentos, acho que é bom você falar um pouco sobre isso, o público que vocês atendem, quem são essas pessoas hoje que estão mais ali dentro de sala de aula? Essa pergunta eu recebi ela agora no almoço, né? O rapaz que a gente estava conversando perguntou, então, qual que é o foco do Mastermind, né? Se a gente olhar para a parte profissional mesmo, né? A parte estratégica de marketing, o foco do Mastermind são empresários, líderes, gestores, executivos, no cargo no posição de liderança, ou pessoas que precisam influenciar outras pessoas, mas o foco mesmo do Mastermind são pessoas. Independente do nível, a gente presencia isso na nossa sala de aula, pessoas em nível C-level, né, CEOs, CFOs, enfim, e operadores de máquina, né? Não que um seja melhor do que o outro, mas em termos assim de posição numa empresa, isso não define. Eu tenho uma experiência pequena, porque eu só fiz um Eneagrama, né? Mas uma das coisas que me chamou demais a atenção foi esse ambiente de transformação, onde você dentro de uma sala tem um gestor de know-how e você tem ali no mesmo ambiente um rapaz de chão de fábrica, aonde você vê um sendo usado na vida do outro, né? Um sendo abençoado ali pelo outro dentro desse ambiente e testemunhos fantásticos, né? Então acho que essa questão de buscar tocar pessoas de uma maneira geral
é o que faz essa transformação acontecer, né? Exato. Faz o curso, o treinamento, melhor dizer, ter tanto resultado assim, né? Uhum. Então, respondendo daí de maneira mais objetiva a pergunta do pastor, para quem que são os treinamentos? Para pessoas que querem despertar o potencial delas. Despertar o potencial. Sente que tem um potencial represado, como eu estava me sentindo naquele momento, né? Final de 2017, pô, eu sempre vendi muito bem. O que está acontecendo? O que represou agora essa minha habilidade? Então, um treinamento que ajuda a pessoa a desbloquear isso. Você parou de treinar? Você de fazer treinamentos ou continua na tua busca ainda de conhecimento? Como é que está você na questão ensino, questão pessoal? Eu tenho uma meta de todo ano fazer pelo menos um treinamento novo. Um treinamento novo. Isso é uma questão pessoal tua. Todo ano? Todo ano eu sempre busco. Eu tenho os meus... Conforme os meus objetivos, eu vou... Da mesma maneira, foi assim, a gente fala, né? O que a gente faz até aqui nos trouxe até aqui. O que vai nos levar daqui para frente são coisas que a gente precisa fazer diferente. Então, assim como naquele momento eu observei, pô, o que eu fiz até aqui me deu esse resultado, e agora eu quero um resultado novo, eu preciso fazer algo novo. Eu fui fazer o Mastermind. Então, eu tenho os meus objetivos a longo prazo e a gente está sempre analisando isso. O que eu posso fazer agora que vai me aproximar um pouco mais desse objetivo? O ano 2024, para mim, ele está sendo um ano bem diferente, representativo, porque eu dei umas chacoalhadas assim em mim. Eu me peguei, me chacoalhei um pouco assim, porque eu vi que eu precisava, assim como Lutero, não reformar a igreja, mas reformar a minha pessoa, que sou igreja também, né? Precisava dar uma reformada em mim e voltar a fazer algumas coisas que são fundamentais. E hoje eu entendo isso aí com um entendimento muito claro, assim, da questão da sala de aula, né? Então, voltei a estudar, estou na faculdade, fiz o Mastermind, treinamentos. Eu, na verdade, comecei no final do ano passado já, né? Algumas capacitações dentro do meu ofício, da minha vocação pastoral. Também eu tenho uma viagem, dois momentos agora que eu vou para escutar, né? Que eu vou para aprender agora no próximo mês. Então, eu coloquei essas metas pessoais e me movimentando novamente em busca do conhecimento. Eu vi o quanto é importante o lifelong learner, que é o estudo para toda a vida. A gente realmente não parar de buscar o conhecimento, de estudar treinamentos, cursos, faculdades, enfim. E isso tem me feito muito bem, Ayrton. Muito bem na minha vida, assim, nesse momento que eu estou vivendo. Saber que a minha mente ela entrega mais, que eu não posso ficar obsoleto, mas eu tenho que estar trabalhando toda hora, eu tenho buscado, eu tenho cavocado mais, e tem sido bom. Até comentava com eles da igreja ontem, pessoal aqui com a gente, que trabalha conosco, que eu tinha uma prova na faculdade ontem. Não, eu fui fazer a prova essa semana, cheguei na faculdade, tinha um horário marcado para a prova, cheguei lá, não, mas o senhor não tem marcado nada. Não, mas eu tenho certeza, minha prova era agora. Não, a prova do senhor é amanhã, não é hoje. Falei, não, já entendi, é que eu estou trabalhando aqui, tá? Nós estamos tentando botar tudo em ordem, mas vai dar tudo certo, né? Cheguei lá no dia errado da prova, né? Mas enfim, e eu vi que em vários momentos, assim, ó, eu tinha tudo para desistir ou abandonar novamente. O mundo, as coisas tentam nos engolir toda hora, vem demandas e situações. Você precisa de muito foco, você está muito focado. Não, eu quero, daqui ninguém me tira, eu vou conquistar. E o Mastermind é uma ferramenta também que eu acho que ela tem que entrar nesse crivo, assim, ó. Eu vou fazer, é como você, parcela aí, faz no boleto aí, o que dá para fazer para me fazer o curso, né? Porque tem que encerrar um ciclo, né, na vida dos acomodados, que é aquele, quando eu fizer isso eu faço, quando eu terminar isso eu começo, quando isso, não, cara, começa hoje. Decida hoje, né, fazer diferente. Eu acho que nada é maior do que o poder de uma decisão. É assim, a gente sempre fala, né, as pessoas que passam pelo treinamento Mastermind, elas não são Mastermind porque elas fizeram Mastermind. Eu falei isso agora porque assim, ó, eu tive que decidir isso, eu tô só colocando, né? Eu tive que tomar a decisão, porque se eu olhasse as circunstâncias, consegue entender? A demanda, as situações, não tinha alcançado o que eu alcancei, né? A pastora chegou para mim até a semana e falou assim, viu, amor, tá completando um ano já. Primeiro ano, né? Então assim, ó, se eu não tivesse decidido, né? Mas pode continuar.
Mas as pessoas que são masterminds, que concluíram um dos nossos treinamentos, eu sempre falo, essas pessoas elas não são mastermind porque elas fizeram o treinamento. Elas já eram mastermind antes de fazer. Porque são pessoas de decisão, que é um dos maiores desafios hoje do ser humano adulto, é tomar decisão. Esse é o maior desafio. E a decisão, ela sempre vai... tem uma... Quem foi que falou? Degole 1 e eduque 100, né? Mas a decisão, ela vem da palavra degolar. Ah, degolar. Degolar. Então, ou seja, quando eu decido, Acho significa... que tem que degolar o nosso eu, né? Eu tenho que... o que significa degolar? Matar. Eu tenho que matar alguma coisa. Matar alguma coisa em mim ali pra... Porque as condições, elas não vão aparecer do nada. Eu acho que eu vou ter que fazer um podcast especial com uma moça aqui da igreja, com a Bárbara, que eu vi que o ato dela foi tão relevante que agora tem pessoas que, inclusive, que vão na nossa caravana em março do ano que vem, que nós vamos estar em Israel e Egito, que o ato dela é tão forte que comunicou pessoas da igreja. A decisão dela comunicou irmãos que estão indo. Já testemunharam, pastor, eu me inscrevi na caravana, estou pagando porque eu vi que a forma com que a Bárbara decidiu ir. Uma moça solteira, nova, jovem, olhando o valor de uma viagem como essa, sem condição alguma, trabalhando aí em comércio, ganhando salário de comércio. E ela, quando é lançada a viagem, lá atrás, ela decide. Ela toma a decisão, eu vou. Chegou para mim, no final de uma reunião nossa, pastor, eu queria te dizer que eu vou para a caravana. Eu, humano, naquele momento ali carnal, nada espiritual, pensei comigo assim, como é que uma menina dessa vai? Não tem condição de ir, né? E se inscreveu, deu uma entradinha lá das economias e o que ela fez? Foi trabalhar em mais um emprego, fazendo uma jornada, trabalhando horário normal, trabalhando à noite, e foi. Passou-se aí 1 ano e pouco, ela chegou para mim, acho que uns 4 meses atrás, pastor, tô com a minha viagem praticamente paga, né? Aí agora ela tá trabalhando novamente à noite, né? Me mandou uma mensagem, um áudio falando assim, pastor, quero só pedir perdão a você, que eu não vou estar em alguns cultos à noite, no domingo, porque eu estou trabalhando à noite, porque agora eu estou finalizando já a viagem e já vou ter um dinheiro para me levar para utilizar lá. Né? Então, isso é constrangedor. A minha esposa falou, na hora que eu ver a Bárbara pisando na Terra Santa e eu olhar ela lá dentro, eu acho que eu vou ter um negócio. A pastora falou. Porque quando a gente olha para a história, uma moça jovem, morando com mãe, como é que vai? Mas é o poder de uma decisão. Nenhum inimigo ele consegue nos afrontar, nenhum inimigo tem poder algum de tirar o poder de uma decisão nossa, de uma convicção nossa de conquista. E eu acho que é isso que a tua mãe fez muito bem na tua infância, no teu crescimento, em falar para você, Ayrton, nós estamos nessa situação, mas a mensagem que ela transmitia não foi para isso que Deus te chamou. Você tem 2 braços, 2 pernas, você tem inteligência, nós estamos nesse momento agora. Né? Então, qual que é o real contentamento? Né? Fica uma pergunta aqui para nós. Qual que é o real contentamento? Né? Qual que é o real? Né? O real contentamento, eu sempre digo qual que é. Só existe um lugar seguro na Terra. Só um. Só tem um lugar que é o lugar que tem tudo. Que tem paz, que tem amor, que tem prosperidade, que é o centro da vontade de Deus. Esse é o único lugar. Você pode procurar onde for. E eu acredito que o Mastermind hoje, como um ministro do Evangelho, um líder espiritual, eu falo, o Mastermind, ele é um projeto, a sua grade de treinamentos, ela vai auxiliar você a estar no centro da vontade de Deus. Vai conectar você a esse lugar. Você trabalha com o seu pessoal, com o seu emocional, você se entender melhor, que vai nos levar para esse lugar, Ayrton. Que é o centro, eu estou fazendo aquilo realmente, qual que é o meu propósito aqui na Terra? Ele vai ajudar a potencializar e trazer clareza para as pessoas acerca disso. E é tanto verdade isso, pastor, que daí, dando um pouco mais do meu testemunho, o que me reaproximou da igreja, e o Ronaldo está aqui para não me deixar mentir, foi o Mastermind. Foi graças ao Mastermind que acaba
como eu falei, ele mostra pra gente, o Mastermind tem esse poder de mostrar pra gente um eu que a gente às vezes até esqueceu, ou que a gente nunca conheceu, ou que a gente esqueceu. E porque isso causa, né, isso nos dá certas incomodações, certas provocações. Então as provocações que eu fui tendo nessa jornada, que agora, né, completou-se, né, vai fazer 7 anos, completou 6, vai fazer 7 anos nesse projeto do Mastermind. Essas provocações, elas foram me abrindo olhos para coisas que eu antes não enxergava, não estava no meu radar. E olhar essas coisas começou essa insatisfação positiva, ela começou a avançar em outros aspectos que antes não avançavam. Uau, que benção. Então, eu sei que sou um pouco suspeito para poder falar, mas principalmente o Enneagrama. A gente começou falando dele, para finalizar, acredito que é um processo que todo mundo devia passar em algum momento. Né? Ótimo se for com Mastermind, né? A gente quer muito ter essas pessoas na nossa sala, porque a gente confia na nossa metodologia. Mas se a pessoa tiver um acesso a autoconhecimento, seja em qualquer nível, né? Mesmo mínimo no primeiro momento, com certeza abre muitas portas para ela. O que eu posso dar é o testemunho da seriedade, o testemunho do trabalho saudável, o trabalho bem feito. A gente sabe que na linha de potencializar, de tratar questões emocionais, ou âmbito de liderança, hoje o Brasil, né, como nação, nós temos várias opções, mas é como você ir na feira. Você escolhe o melhor tomate. Né? Então tem que saber escolher. Então eu fico muito feliz de ter conhecido o Mastermind. Quero indicar você que quer potencializar a tua liderança, a tua vida emocional, enfim. Se compreender, se conhecer mais é importante. Falo porque o fiz, né? Então, realmente a metodologia é maravilhosa, muito saudável, né? Uma equipe muito preparada. Eu gostei demais mesmo, né? E Ayrton, como que o pessoal faz para entrar? Tem Instagram do Mastermind? Como é que é? Tem Instagram? Tem, então passa aí como é que é. Nós temos a Mastermind Treinamentos, que é a matriz, né? Fica lá em Ribeirão Preto. E aqui na região tem a Mastermind Jaraguá do Sul. Então, a Mastermind _ Jaraguá do Sul no Instagram, consegue localizar. Aqui em Jaraguá do Sul falou em Mastermind, é você. Você e o Ronaldo. Isso. Chamou um dos dois, estando ali. Então, ou Ayrton ou Ronaldo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar embaixo aqui, ó, o contato telefônico, né? O WhatsApp, vamos deixar aí. Vamos deixar também na descrição aqui as redes sociais do Mastermind, do Ayrton, do Ronaldo, para que vocês possam estar entrando em contato com eles e conhecendo ainda mais os treinamentos do Mastermind. Muito bom. Ayrton, mais alguma coisa que você acha relevante falar? Está aberto o microfone para você. E também você se despedir, mandar um abraço especial aí. Fica à vontade. Muito bom. Bom, só tenho a agradecer mesmo. Como eu falei, as coisas elas vão acontecendo, né? E o que a gente pode fazer é entregar o melhor que a gente tem naquele momento. E graças a tudo isso, né? Os pontos, né, a parte desafiadora, as partes mais fáceis também da vida, são caminhos, né? São caminhos que a gente tem que seguir com o máximo de sabedoria possível. E a mensagem que eu sempre gosto de deixar para as pessoas com quem eu converso é justamente isso, de não acreditar que a sua situação atual define quem você é. Né? Quem você é que define a sua situação. Então, se não está condizendo, se a tua situação atual não está conversando com quem você é de verdade, não é uma questão de esperar a situação mudar. É fazer algo para que realmente essa condição ela mude, como você comentou agora da Bárbara. Né? Eu fico muito entristecido quando eu converso com as pessoas e elas falam assim para mim, poxa, eu quero muito fazer, mas eu não posso. Aí falam, como você não pode? Né? Como que você não pode? Com certeza, se você querer não é poder. A gente fala muito isso, embora as pessoas tenham essa máxima de que querer é poder, não. Querer não é poder. O poder está em acreditar. Então, querer e acreditar. Então, acredite. E vencer não é só na parte financeira, na parte profissional. É vencer realmente em todas as áreas. Nós temos um curso aqui na igreja que trabalha muito a questão espiritual, né? A tratativa espiritual, a cura da alma. E
E as pessoas, os testemunhos, eles e o Elas na Origem, e o testemunho de muitos alunos que passam pelo curso é o seguinte: ele vai levar para esse lugar de reflexão o quanto vale monetariamente a tua cura, né? Então, quando nós olhamos para a questão financeira, pós você fazer um mastermind, um curso como esse, o nosso aqui, que trata a alma, né? É uma outra dimensão. É uma outra dimensão de reflexão que você entra, então o valor fica muito pequeno. Diante de tudo o que é recebido, é produzido ali, o que você recebe ali, né? Então acho que essa é... Agora, o que cabe às pessoas fazerem, um pouco de Bíblia para nós, Provérbios 16:3. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. O compromisso de Deus é o mais. Agora o que cabe ao homem fazer, que o homem faça. Então, fiel no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. Nós não somos fiéis nem em cuidar da gente, né? As pessoas não são fiéis nem em fazer um treinamento para se aperfeiçoar numa área e querem que Deus faça coisas grandiosas, né? Não tem como, né? Então, o que a palavra vai nos dizer? O Senhor vai fazer o mais. O que é o mais? É aquilo que o Murilo não consegue, o Ayrton não consegue, o Ronaldo não consegue, o Guilherme não... Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor vai fazer. Agora, aquilo que nos cabe... Então, nós temos um Deus que é um grande gestor. Nós temos Cristo, um grande líder, um grande gestor, Cristo. Um trabalho organizacional maravilhoso, né? E nós queremos crescer profissionalmente, queremos vencer as nossas emoções, mas nós não estamos dispostos a colocar o nosso coração para ser tratado, para ser aferido, né? Eu vejo que o Mastermind é mais ou menos assim: o cara tira o coração, tira aqui, né? E coloca lá na sala de aula. Aí vem ali os aparelhos, ele fica ali 5 encontros, 6 encontros, né? Depende do treinamento. Ou um final de semana, uma imersão. E o coração dele tá ali. O cara coloca o coração na mesa. O coração chegou ali com batimento bem fraquinho. Bem fraquinho, bem fraquinho. O sangue tá sem força quase para bombar. E o cara sai dali assim, revigorado, né? As veias, é sangue novo nas veias. Acho que essa é a função, assim, é o fluir, né? Do Mastermind, né? E esse movimento que a gente precisa fazer, ele é muito importante. Eu ainda estou conhecendo um pouco da Bíblia, mas o pouco que eu tenho de conhecimento da Bíblia, isso me chamou muita atenção quando a gente fala sobre milagres, né? Sobre a vontade de Deus, principalmente. Todas as histórias que eu conheço em que Deus teve vontade de fazer algo pelo seu servo, pelo seu adorador, ele sempre pediu algo em troca. Sempre pediu uma movimentação. Ele sempre colocou a parte da pessoa, né? Houve uma movimentação da pessoa. Eu sempre comento que Deus é cavaleiro, ele não é como Satanás que chega e quebra a porta, invade a casa, né? Apocalipse vai dizer que o Senhor está à porta, ele está batendo a porta. Aquele que ouvir a voz, sentará com ele na mesa, ele sentará na mesa e ceará com ele. Então Deus é cavaleiro, nós vemos um Cristo cavaleiro. E a mulher de fluxo de sangue, 12 anos, buscando uma cura. Era uma mulher que, quando você vai para o estudo da vida dela, você vê que era uma mulher que tinha um poder aquisitivo mais elevado para a época, e ela busca todos os recursos que a terra podia oferecer, que a medicina da época podia oferecer. E ela passa por cima de obstáculos, entra no meio dos homens naquela época, naquela situação, e toca no manto dele, ela é curada, né? Então teve uma parte dela de ir ao encontro, dela fazer. Então quando você começa a ver os milagres de Cristo, realmente é isso. Realmente nós precisamos dar um passo. Na vida espiritual, né, o que nós temos, o passo que nós damos agora é só para viver uma excelência maior, viver uma bondade de Deus num padrão ainda mais de alto nível, mais hard, assim, porque o fato de nós estarmos hoje fazendo esse programa, o fato de nós estarmos falando de conquistas, sair de uma favela, estar onde está, né, é porque Cristo já morreu por nós, né? Ele já nos... Esse é o maior milagre que nós poderíamos... Esse sim, né? É um milagre que nós não demos um passo. Na verdade, não é nem um milagre, é um local para a vida eterna, é um outro padrão, né? É uma nova dimensão, né? É uma eternidade.
Isso. Então, que a gente possa... Hoje, na verdade, esse programa ele é bem especial. O Vai e Vença de hoje é bem especial. O intuito de eu e o Ayrton estarmos aqui, né, Ayrton? É potencializar você que nos assiste nesse momento a cuidar de você. Né? A ideia nossa é fazer você cuidar de você, porque você pode mais. Você pode mais, você pode render mais, você tem mais frutos para dar. A tua sementeira vai transbordar, vai ficar pesada, vai começar a inclinar, a declinar, assim, ir pro chão de tanto fruto que vai ter na tua sementeira aí, se você realmente buscar se conhecer e trabalhar com propósito. Daí é trabalhar com propósito. Tem um monte de gente que tá trabalhando, não vê resultado, mas não se conhece, né? Acho que isso é o que mais vocês veem, né? Quando vai acontecer o treinamento. Primeira lei do triunfo, objetivo principal bem definido. É o propósito. Olha aí. Por que eu faço o que eu faço? É. E é isso. E se você quer vencer, só tem um lugar que você precisa estar para poder vencer, que é no campo de batalha. No campo de batalha. Tu não vence se tu não estiver no campo de batalha. Sai da toca aí, você que tá correndo, se escondendo, né? Na mesmice, né? É isso aí. Tem que ir pra batalha. Ayrton, obrigado, tá? Vamos deixar aqui para todos vocês as informações do Mastermind, o Instagram, o contato, considerações finais. Faça, por favor. Bom, só agradecer mesmo, né? Só gratidão por esse espaço, essa oportunidade. O pastor fez o convite. Estamos em pé e às ordens. Quem quiser entender, conhecer mais o nosso projeto, como que a gente pode ajudar com o seu propósito principal bem definido. E se não encontrou ainda esse propósito principal bem definido, aí que é realmente o momento mais importante, né, de se lançar, né, a esse desafio de buscar, entender e compreender o porquê que eu estou, né, nesse ambiente. E, bom, só gratidão mesmo. Agradeço você pelo teu carinho, pelo teu tempo disponibilizado. Abençoo e declaro sucesso aí pro nosso Mastermind de Jaraguá do Sul. Sua vida do Ronaldo, sempre querido conosco também, um amigo. Que Deus prospere vocês nesse grande projeto e que muitas pessoas sejam alcançadas e beneficiadas pelo Mastermind, porque é isso que o Mastermind veio para fazer, né? Um abraço ao Valmor também, né? Que leva o nosso abraço também no coração, uma pessoa muito querida. Um abraço aos amigos de turma do Enneagrama que teve com a gente, né? Vamos mandar o programa para eles assistir, então um abraço a todos vocês, uma turma maravilhosa, que eu fiz muitos amigos ali, ok? Queridos, obrigado pela sua participação em mais um podcast Vai e Vença, onde nós contamos histórias de homens e mulheres que estão vencendo com Cristo em suas vidas. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Fique na paz.